Bom, vamos a dar continuidade para nosso trabalho de leitura do texto As Pulsões e suas vicissitudes. Então, chegamos na parte onde vai se trabalhar quais são os caminhos que uma pulsão pode tomar. E aqui podemos ver que Freud tem uma abertura para reconhecer diversos elementos que entram em jogo quando vai se fazer um percurso, um caminho para atingir determinada finalidade, onde pode o objeto estar trocado, pode a finalidade em si tomar uma modificação ou até o próprio conteúdo de uma pulsão. Então, essa força entre o psíquico e o somático irá ter diferentes caminhos possíveis e ele nota que pode ser às vezes revertir-se no contrário do que era. Ou bem voltar para o próprio eu, mudar seu conteúdo no sentido afetivo, enfim. É de algum modo uma análise que está entre o psíquico e o somático, poderíamos até dizer entre o gramatical, né? E essas satisfações, esses traços afetivos que o vínculo de um sujeito, um impulso com seu corpo, vai ter com o objeto. Né? Essa relação gramatical vemos que estará situada como se fosse uma análise sintática, né? Onde está o sujeito, onde está o objeto, qual é então a possibilidade de um reconhecimento da própria pessoa. E nesse sentido vai fazendo toda uma análise de diferentes situações que são de algum modo elementos onde elementos psíquicos ou situações psíquicas onde essas diferenças podem ser expostas. Né? Uma delas é a relação do sadismo, essa situação de violência, com o masoquismo, que quando um sujeito acaba tendo certo gozo em uma posição passiva, onde a dor se confunde com a excitação, ou bem a olhar, né, esse prazer escopofílico, com a diferença de ser olhado, que quando o sujeito se expõe ante um olhar externo para ter disso, tirar disso um certo gozo. Essas são as duas primeiras par de oposições enquanto às pulsões que ele vai ir analisando, e depois vai passar algo que talvez se torna de uma importância clínica bem interessante, onde aparecem novos conceitos que ele vai trabalhar, como por exemplo autorotismo, narcisismo, amor, ódio e suas diversas, que são amplias, configurações. Né? A hipótese de Freud, nesse momento, ele vai colocar sadismo, masoquismo, olhar, ser olhado, como duas formas que poderiam então ser analisadas de modo equivalente. Né? Depois, no decorrer do processo de análise, ele vai encontrando algumas distinções. Né? Posteriormente, isso também na psicanálise vai tomar suas diferentes aperturas. Mas a hipótese deste momento vai ser começar trabalhando com a ideia de que o sadismo consistiria nesse exercício de violência ou poder de uma pessoa sobre seu objeto. Página 133 da edição que estamos trabalhando. Né? Logo, ele observa que esse objeto pode ser substituído pelo próprio ego. Para isso, ele observa as estruturas obsessivas, o modo em que o afecto de culpa, o afecto de humilhação, de autopunição, ocupam um lugar possível de volta para o próprio ego. E em terceiro lugar, ele observa também a possibilidade de análise de que uma pessoa estranha seja colocada para exercer uma atividade sádica sobre o próprio eu. Então se busca uma terceira pessoa. Eu me lembro de um determinado filme
ninfomaníaca, onde aparece um pouco essa relação, né? Onde em princípio era uma posição masoquista, que depois vai ser revertida em um oposto, onde a personagem acaba tendo atitudes sádicas, né? Esse tipo de ida, de volta, da atividade, da dominação, da passividade, do masoquismo, me parece que é importante considerar desde a perspectiva justamente que ele está oferecendo aqui, ou seja, fazer uma análise e que fosse uma análise gramatical, porque a partir disso se podem discriminar a diferentes posições, independentemente se primeiro foi o masoquismo, primeiro foi o sadismo, porque logo quando ele, por exemplo, estuda as questões de forças que se vão actuando desde a origem, ele chega a pensar algo oposto a este texto, como que originariamente existiria o masoquismo, que depois se transformaria em o sadismo. E aqui na página 134 nos encontramos uma observação interessante nessa forma de posicionamento, né? Ele diz que tem motivos para acreditar que as sensações de dor, assim como outras sensações desagradáveis, beiram a excitação sexual. Produzem, de algum modo, uma situação que o sujeito se presta a situações desagradáveis em razão do prazer sexual que experimentaria. Em última instância, não é a dor em si que é usufruída, mas a excitação sexual concomitante. Então, seria a frição, ou seja, a sensação de desfrutar, não é da dor em si mesma. Essa é uma finalidade originariamente masoquista, que só pode tornar-se uma finalidade pulsional em alguém que era originariamente sádico. Então, vai estar jogando com essa atitude de atividade, de passividade, mas basicamente é interessante podermos pensar que não é em si a dor, sino que esse limite entre a sensação do que deveria ter sido dor acaba sendo parte de uma excitação no qual o tornaria prazeroso. En estas idas y voltas de tentar situar o masoquismo e o sadismo em uma mesma equação da mesma pulsão, vai ter no próprio Freud a mudança, né? De ter pensado primeiro o sadismo originário e masoquismo com uma reversão. Posteriormente, masoquismo originário e sadismo como uma forma de reversão. Posteriormente, se terá na teoria a ideia de que tem lógicas diferentes, né? A lógica do masoquismo, que se coloca então a respeito de seu gozo, e o gozo no corpo equiparando o desprazer com a dor. Em uma outra cena, em uma outra lógica pulsional, o sádico como aquele que infringe dor não pelo prazer em si mesmo para seu próprio corpo, ou por identificação com o objeto, sino porque está a serviço de um outro, mas que não seria outro sobre o qual ele está exercendo a violência e a humilhação, sino que seria um outro mais organizador, um grande outro, para o qual ele faria de algum modo o papel de um ator, está também de algum modo ao serviço do outro. Mas isso não é algo que se esteja sendo abordado aqui, não, neste momento do texto, né? Neste momento do contexto, poderíamos dizer, de Freud. O que vai passar como segundo par de opostos que vai permitir uma boa análise das pulsões é a relação do olhar, né? E ele vai então tomar essa relação da escopofilia, né? Ou seja, esse gosto, essa filia, esse amor por estar olhando, com um oposto que seria o exibicionismo, que seria quando a pessoa goza por estar sendo olhado. Isso vai também ter uma análise similar à que ele tenta fazer com o sadomasoquismo.
Em princípio, ele coloca olhar como uma atividade feita para um objeto estranho. Logo, ele vai situar a possibilidade de que seja considerado para o ego olhar-se para seu próprio corpo. Então, este seria um segundo momento reflexivo, se reflete nisso e buscará depois um terceiro momento, uma pessoa externa, uma pessoa estranha, para ele situar-se como objeto para ser olhado. Mas bem, diz ele, olha, ele deve considerar de modo diferente esse par de opostos, sadismo, masoquismo, com olhar ser olhado. Por uma razão, porque diz, desde o início, deverá se considerar que o sujeito começa olhando o seu próprio corpo. Nesse sentido, haveria um momento em que olhar ser olhado não se distingue, não tem uma distinção tão clara. E no esquema de Freud, na página 135, aparece alguém olhando para um órgão sexual sendo olhado por alguém como elementos equivalentes. E ante essa origem, diríamos, reflexiva, especular, logo depois teria as duas possibilidades de desencadeamento. Essa fase preliminar, que constitui a fonte de ambas situações representadas no par de opostos. Poderíamos dizer, em um ato de olhar ser olhado. Quem estaria primeiro? Bom, aí parece que esse olhar aparece como uma coisa comum. Aparece tanto ativo como passivo. Na origem aí então não seria possível uma distinção. Isso vai ter, de algum modo, uma importância forte quando a gente pensa no objeto da pulsão. Esse objeto apareceria como um objeto que não está nem no olho, não está nem na imagem, sino que estaria de algum modo circulante entre esses raios de luz, diríamos, que estariam alimentando, por assim dizer, de um modo metafórico, englobaria algo bem difícil de reconhecer dentro ou fora. Bem, essas formas pulsionais que ele vem analisando, ele se dão de algum modo como ondas, ondas sucessivas. Então ele pensa em um vulcão. Em um vulcão, por exemplo, teria produto de sua combustão, pensemos o isso, diríamos, como um caldeirão fervilhante, e em um momento de pressão surge uma erupção. Poderíamos dizer que é escopofílica, ou seja, que vontade de olhar. Isso vai fazer um sedimento. Logo virá uma outra, é ser olhado, outro sedimento. Então é interessante essa comparação de ondas sucessivas, isoladas, cada uma delas homogêneas durante um período de tempo e qualquer seja a sua relação umas com outras, é comparável ao que fica depois, como uma série de estratos. Estratos, camadas, que se fizer um recorte, poderá ser observado que existem mudanças de atividade e passividade, e existe ainda a possibilidade de pensar em uma ambivalência das pulsões. No entanto, uma observação que ele faz é dizer, olha, quando a gente observa essa ambivalência e uma se distancia muito da outra, se poderia comparar com estratos culturais. Diz, a experiência mostra que a quantidade de ambivalência demonstrável seria uma variante entre indivíduos de grupos e de raças. A acentuada ambivalência, quando se marca muita ambivalência pulsional em um ser humano que vive nos dias atuais, pode ser considerada como uma herência arcaica, pois temos motivos para supor que o papel desempenhado na vida pulsional pelos impulsos ativos em sua forma inalterada foi maior nos tempos originais, primitivos, do que em meia hoje em dia.
É como que, de algum modo, coloca a cultura como aquele que seria um espaço de continente, né? De pulsões muito radicais, que vão satisfazer-se muito diretamente, de modo sádico ou de modo opressivo. Bom, que teria esse papel de processo secundário, como ele vinha trabalhando em textos já desde 1900, quando a gente lê isso, do papel, diríamos, de uma sociedade, de uma cultura como contenedora das pulsões. Bem, a partir de aí, ele vai ir considerando o ingresso de um outro elemento a esses par de opostos, que será em torno do que situaria o lugar do narcisismo a respeito de olhar e ser olhado. En este ponto, isso continuou sendo bastante usufruído pela teoria, quando começou a se ver que a própria constituição do ego vai estar relacionado através de algo que se denomina identificação, pelo qual as imagens teriam bastante valor determinante. Na análise do texto das pulsões, vamos ver então que o amor e o ódio vão ter um lugar, um espaço muito mais relevante, né? Que de fato ele vai começar a analisar e a descompor, né? Vai ganhar então mais possibilidades de ir trabalhando e observa diferentes posições para ele ir analisando, né? Nesse sentido, falávamos do conteúdo de uma pulsão que podia se modificar nas suas vicissitudes, podia ir encontrando diferenças. Mas, no entanto, ele já de entrada diz, olha, uma parte é o conteúdo, que é o amor, oposto a ódio. Mas isso não resolve todas as possibilidades de distinção. Outra é amar o outro e amar-se a si mesmo, ou seja, amar e ser amado. E ainda disso, o amar com um certo estado de indiferença. Então teríamos três: amor-ódio, amar, ser amado, e em terceiro lugar, o amor e o ódio, mas uma terceira forma de indiferença, como seria um terceiro par de opostos. E para poder discriminar, pensar em princípio nessa mudança de conteúdo amor-ódio, ele vai dizer, olha, uma coisa é o sujeito e o objeto que toma, e outra coisa é a atividade e a passividade. E uma terceira possibilidade de mostrar antíteses polarizadas é o prazer e desprazer que terá nessa atividade e nessa passividade. E diz, não vamos confundir a relação do ego com o sujeito, porque muitas vezes entre o ego e o mundo externo pode ter uma relação de sujeito a objeto que depois vai se tornar o ego como passivo. Não necessariamente o sujeito é sempre ativo, não necessariamente o objeto é sempre passivo. O sujeito pode ter uma atividade onde acabe buscando sua passividade. Por exemplo, já vinha isso, como no caso do masoquismo. Bom, a partir disso, então, ele vai começar a fazer uma análise dessa relação entre as polaridades. E para partir do amor, ele vai a uma situação bastante original, e na página 139 nos coloca. Originalmente, no próprio começo da vida mental, o ego é conectado com as pulsões, sendo até certo ponto capaz de satisfazer-se a si mesmo. Denominamos essa condição como narcisista. E nessa ocasião, o mundo externo não é vinculado com interesses. O mundo externo ficaria como algo ainda confuso, ainda indiferente. O sujeito coincide com o agradável. O sujeito
vai coincidir com aquilo que dá prazer e o mundo externo colocado como aquilo que se teria como possível de criar estímulos desagradáveis, né? Uma luz forte, um som destruindo enquanto se dá a primeira mamada, seriam motivos que levariam a Freud a supor um momento mítico onde o ego teria prazer de si com seus objetos e o mundo externo ficaria desagradável ou indiferente. E na medida em que o ego é autorótico, não precisaria do mundo externo, né? E os objetos do mundo externo poderiam ser vinculados a estímulos desagradáveis. Na medida em que esses objetos que vêm de fora começam a produzir agrado e começam a se inscrever psiquicamente em um estado de prazer, então o ego os introjecta. Ele ainda incorpora nesse momento categorias muito importantes para pensar os movimentos desses conteúdos pulsionais. Coincide então o prazer com o ego e com o que o ego incorpora. Consequentemente, também vai fazer uma coincidência entre o que o ego não expele, não incorpora, sino expele, coloca como sempre externo. O desagradável nunca será próprio do ego, será visto como aquilo que vem do mundo de fora. Na operação da introjeção, então, estaria uma situação de prazer para o ego que, na relação com o mundo externo, se identificaria o objeto e incorpora. Coincide, então, o princípio do prazer com o ego, a incorporação, deixando, por outro lado, o desprazer, como uma situação diversa do amor. Então, fica, então, como ante a identificação de um estímulo desagradável, ele o considera mundo externo e o projeta, expede, projeta para fora. Essa relação é muito interessante para nós pensarmos uma série de circunstâncias onde se projeta algo que originariamente poderia estar no próprio ego como algo que no ego deu desprazer, mas ele não se faz cargo disso, diz não, isso me vem de fora. São aqueles os culpados deste desafeto. São aqueles lá e no outro que eu vejo que está a falta, que está o motivo de discórdia, o motivo de desprazer, e não no próprio ego. A criança, por exemplo, que vai e bate em uma outra criança, quando se liga da ação, diretamente ele diz, não, a outra pessoa me bateu. Formas de introjeção e de projeção que em diversas etapas da vida pulsional de um ser humano vai servir esta lógica que Freud vai analisando com seus diferentes elementos. Assim, então, um outro ponto que ele vai considerar na página 151 é em relação a essa atração que um objeto pode causar sobre o ego. Se um objeto se torna uma fonte de sensações agradáveis, estabelece-se uma ânsia, uma urge, termo latino, uma urge motora que seria uma busca, como se fosse que ele diz, falamos então de que o objeto atrai, um objeto se torna atrativo. Isso porque, bom, de fato, há um processo de incorporação, sendo que, caso contrário, se produz um rechaço, ou uma indiferença ou um rechaço. Esse objeto não seria um objeto agradável, então não expulso de mim. Uma sensação de desafeto a coloca em um sentido externo. Nesse sentido externo, quando o ego repulsa um objeto porque o odeia, buscará então de aquilo que originariamente foi prazeroso, quando se inscreve como desagradável, o repulsa, o rejeita, busca destruir, busca inscrever de algum modo aquilo que seria fora do próprio circuito do princípio do prazer. E então, abrir muitas possibilidades de ver quanto a gente não utiliza regularmente, por exemplo, dizer, olha, o amor que eu tenho pela água fresca,
Não, se necessita de água. Há uma discriminação que ele vai fazer de como se utilizam para as pulsões diferentes termos. Né? Diz, não costumamos dizer que amamos um objeto que sirva a interesse de preservação, né? Sino que se diz que necessitamos deles. E, no entanto, a gente poderia ainda acrescentar que há diferentes níveis de relação com o objeto a nível pulsional. Né? Nós dizemos, por exemplo, que amamos, podemos dizer que sentimos agradável, que gostamos, que estamos afim, ou ainda projetar sobre o objeto. Uma frase interessante que tem aqui, que eu tenho escutado, por exemplo, se alguém nota que determinado objeto de pulsão, por exemplo, algo muito azedo, né? Eles, não, essa fruta, meu ego espera. Então vai dizer, eu não sou de, por exemplo, a laranja. Eu não sou muito de laranja. Interessante, porque não é que eu quero a laranja, aí ele vai fazer uma modificação. Eu, como objeto, não sou do outro. Né? É interessante colocar como a distinção, por exemplo, não diz que está amando, alguém diz, estou a fim de. Né? Frases feitas que quando a gente identifica estão te dando a posição do sujeito a respeito de aquele objeto com o qual se relaciona. Então, essa forma de relação vai ter suas complexidades, vai ter suas versos, seu reverso e vai dando lugar do vínculo com o objeto. Bem, em si, se poderia dizer que se ama sexualmente, desde o ponto de vista das pulsões, quando se produz uma síntese dessas pulsões. Né? Quando se produz, por exemplo, um substrato com todos os elementos preferenciais, e aí se vincula então numa relação com o outro, e em relação desse prazer, se produzirá então aquilo que comumente se chama como forma de amor, em seu sentido mais extenso. Né? Bem, a relação das pulsões com aquilo que vai de algum modo ser essa psicologia do amor, dessa psicologia, é de forma encarada aqui neste texto como estando em conformidade com o espírito da língua. Né? E a gente vê como ele vai tomando as palavras e vai dizendo, bom, em última instância, essa síntese, diríamos, que apareceria na sexualidade, estaria ligado a uma função do amor. No entanto, no uso da palavra ódio parece não estar vinculado à sexualidade originalmente. Né? A relação de desprazer parece ser a única decisiva. O ego odeia, abomina, persigue com intenção de destruir aqueles objetos que causam para ele sensação desagradável. Parece estar aí desvinculado, não parece integrar-se em uma ambivalência, em um amorgio, como posteriormente será situado por outros psicanalistas. Né? Então, é interessante observar neste ponto como brotan de lugares diferentes a relação de amor como a relação de ódio. Né? Nessa busca por destruir, perseguir, parece ter uma vicissitude diferente e alternativa com a relação de amor. Mas agora, ele vai reunir então o que ele vê sobre esta origem do amor e do ódio. O amor derivaria então da capacidade do ego de se autossatisfazer. E para isso, bom, incorpora e amplifica todas essas formas de relações de objeto que se vinculam ao prazer. As frases originais apareceriam como incorporação, como devoramento, ainda como uma série de destruição, a forma essa de incorporar. Nesse sentido, bom, poderíamos falar que um impulso de ânsia, um impulso por dominar, um impulso por incorporar poderia significar, né, um aniquilamento. Né? Se alguém come a maçã, destrói a maçã porque a incorpora. Né? Nesse sentido, parece fazer no limite dessa relação de prazer que o ego tem com seus sujeitos, haveria essa possibilidade de pensar um dano e aniquilamento de um objeto. No entanto, esse lugar apareceria como um espaço
um espaço diferenciado no qual, então, nesse momento limite original, esse mundo externo que seria indiferente se aproximaria da sensação de ódio, que no extremo seria um ódio. Né? Ódio, enquanto tal, poderia dizer Freud, parece ser então para o ego anterior ao amor. Isso é um ponto muito interessante, porque então Freud, nesse ponto do texto, vai colocar como que seria em relação ao mundo externo. Primeiro, que o ego sente uma forma de desprazer, seria nessa forma de autopreservativa do ego que o ódio teria sua origem, poderíamos dizer. Nas situações mais complexas, quando algo que está produzindo desprazer na pessoa projeta sobre o mundo externo, se ataca então um objeto, se cobra desse objeto que estaria em falta, se cobram todas essas características e se torna esse objeto odioso. O que haverá sempre por considerar e por escutar para Freud que o ego está se protegendo. O ego de algum modo se defende de si mesmo, projetando sobre o outro as faltas, os aspectos negativos, os aspectos desprazerosos, e constrói sobre ele mesmo uma espécie de proteção. Se explica neste ponto, de algum modo, essa relação da ambivalência. Entanto que o amor tem a possibilidade sempre dentro do ego, esse lugar de desprazer na relação de objeto. Quando a relação, por exemplo, se corta. E então, nesse lugar onde antes havia amor, surge um momento de desprazer. Onde antes havia uma relação de prazer, fica mais identificável a relação de desprazer desse objeto, que antes era amado, torna-se um objeto odioso, torna-se um objeto que quer se destruir, adquire então uma outra função na economia psíquica do ego. Essa forma de ambivalência que é importante a gente situar, porque permite a orelha de Freud encontrar um passo pelas ambiguidades que essa afetividade vai tendo. E por último, então, vai fechar o texto destas vicissitudes, esta parte onde ele analisou as vicissitudes do amor, dizendo que, bom, esse par de opostos, amar, e como a outra parte, a relação de ser amado, teria a relação do mesmo modo com que ele estava analisando a vontade de ver e a vontade de ser olhado, considerando amar em primeiro momento, em segundo momento amar-se a si mesmo, e em terceiro momento colocar uma pessoa externa. Enfim, esta forma acaba sendo um tanto estranha, acaba sendo um tanto surrealista, mas um ponto que eu acho que é muito importante de considerar durante todo o texto das pulsões é focalizar a atenção enquanto esses movimentos dependem da utilização da palavra, da análise gramatical, do valor das palavras entre o positivo e o negativo, agradável e desagradável, ativo, passivo. Todas essas articulações vão delimitando os movimentos que a pulsão vai ter em toda uma complexidade, sempre crescente. Bom, a partir desse momento, Freud vai abrir espaço para um outro destino da pulsão, que não vai ser nem a reversão no oposto, nem a volta à própria pessoa, também não vai se tratar da modificação do conteúdo, que são as três que analisou neste texto, sino que vai ser uma outra que é a função do recalque, a função da repressão. Até o próximo texto.